Fala, amigos do Esquema Tá, sejam bem-vindos a mais um ET Entrevista. Sim, fazia tempo que esse segmento estava parado no canal, mas estamos retornando com ele, o de número 50, e hoje comigo o Matheus para participar dessa entrevista de número 50, hein, Matheus? Quem diria, né? 50 entrevistas. Pois é, número redondo, dá para dizer que é histórico, né? Chegando a 50 entrevistas. E hoje com um convidado especial também, como sempre, né? Mas uma convidada diferente, trazendo sempre um outro lado do futebol que a gente gosta de trazer aqui no canal, né? E essa pessoa que o Matheus está falando é a que vocês estão vendo aqui junto com a gente, a Tainá, administradora da página Verdonas, que é uma página voltada para a torcida feminina palmeirense. Inclusive, eu estou até com o manto do Palmeiras aqui por conta da ocasião. Seja bem-vinda, Tainá. Obrigada, boa noite aí para vocês. Olá aí para todo mundo, para a galera do canal. E estou muito feliz de estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre Verdona, sobre Palmeiras, enfim. É isso. Você ainda não foi no Pó de Porco, né? Não, pode pôr não. Então chupa Pó de Porco, chamamos ela primeiro. Inédito. Mas antes da gente começar esse bate-papo com a Tainá, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, esse login ao meu redor e atrás do Matheus, fácil de achar. Já deixa o like no vídeo, já deixa o comentário, já se inscreve, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Greg, solta a vinheta. Muito bem, Tainá, então vamos fazer como a gente sempre faz de praxe, voltando lá pro comecinho, quando você era pequena, Tainazinha, difícil falar só no diminutivo. E como é que começa esse seu amor pelo Palmeiras, seu contato com o clube? Então conta um pouquinho da sua infância e a sua relação com o nosso Verdão, não no caso do Matheus, mas meu e seu. Então, na verdade, eu não tenho uma relação desde sempre, assim, tão forte, porque eu sempre gostei muito de futebol, queria ser jogadora quando eu era criança. E aí meus pais falaram que não era uma boa ideia, porque eu nasci em 91, então os anos 90 no futebol eram meio complicados, e violência, enfim. A minha mãe é palmeirense, meu pai é corintiano, e então eu sempre tive uma relação meio estranha, assim, com o futebol. E por questões realmente, acho que de vida, assim, eu não fui tão incentivada também a frequentar estádio, por mais que eu gostasse e tal. Meus pais tinham muito medo. Então, eu entendo eles por um lado, mas é uma coisa bastante difícil, assim, de olhar para trás e eu não ter estado em momentos importantes do Palmeiras, inclusive, dentro do estádio. Mas eu entendo muito o lado deles também. Mas é engraçado que também, por outro lado, acho que meu irmão foi muito mais incentivado que eu. Meu irmão é corintiano. Então ele tem uma relação muito diferente de futebol do que eu tive, assim. Mas eu sempre gostei muito do Palmeiras. Eu lembro de criança ouvir muito rádio, né? Na verdade, a gente, sei lá, ia passear assim de domingo no carro e a gente ficava ouvindo muito rádio. Então, eu amava o Edmundo quando eu era criança, assim, e era um dos meus jogadores favoritos. Eu lembro muito do Oséias, de ouvir o nome dele e tal, então eu gostava muito dele também. Mas é engraçado. E, claro, o Marcos, né? Tipo, o Marcos é um cara muito importante, assim. E aí depois veio pentacampeonato de seleção, então eu realmente eu gostava muito dele também. Mas eu tive uma relação meio conturbada com o futebol quando criança e quando adolescente também, porque tem essa questão de não ter tido tanto incentivo. E aí, na verdade, frequentar mesmo estádio, eu comecei bem mais velha, assim. Meu namorado é palmeirense, e aí eu comecei com ele, bem mais velha, e desde então eu não parei mais de ir. Então, agora eu vou, assim, quase não, vou a todos os jogos do Palmeiras. Bacana, Tainá. Muito legal você ter comentado, você ter trazido essa sua história com o Palmeiras, com o futebol, né? E muito legal esse reencontro seu num momento, né? Com essa paixão que sempre teve presente na sua vida, que é o futebol e o Palmeiras, né? E aí eu faço uma pergunta até que tem um fundo pessoal meu, né? Eu também passei um certo tempo afastado do futebol, um certo tempo afastado do estádio. Como é que foi para você as primeiras vezes que você foi no estádio, né? Você sempre gostou de futebol, sempre acompanhou o Palmeiras, mas a gente sabe que quem gosta de futebol vai no estádio é completamente diferente o ambiente, o sentimento é completamente diferente, né? Então, como é que foi para você essa primeira ida no estádio, né? E se isso já desde o início te trouxe essa ideia de, pô, precisamos de uma torcida uma torcida feminina que traga um pouco mais da mulher para o estádio. Como é que foi essa primeira ida e surgiu ainda a ideia do Verdonas?
Então, o Verdonas, ele surgiu depois, mas de início, eu me apaixonei muito. Assim, eu sou muito de rua, né? Eu gosto muito de sair, enfim. Então, ir ao estádio virou a minha rotina, faz parte da minha vida. Eu não me imagino hoje em dia não ir ao estádio, assim, não existe essa possibilidade. Então, desde o começo foi uma experiência muito boa, eu gostei muito desde o início, mas e aí tem uma questão também, porque acho que isso é muito forte dentro do Palmeiras, que é a vivência da rua é muito forte. Então, o pré-jogo, pós-jogo, você consegue ficar tem um tempo ali nos bares, na rua, tal, conhecendo gente, conversando com muita gente. E foi assim que eu fui me ambientando mais, e aí hoje em dia tem um bar, inclusive, que eu vou sempre, a gente é tipo família mesmo, assim, e nesse bar eu comecei a conversar com algumas mulheres ali e já tinha surgido alguma ideia parecida com o Verdonas, mas a gente só comentava mais por cima, assim. O Verdonas surgiu em 2018, quando aconteceu, teve uma ocasião no metrô de São Paulo, entre torcedores do Corinthians e tinha duas palmeirenses, duas mulheres palmeirenses, que foram expulsas do vagão e tal. E aí isso repercutiu muito, e nessa época eu tinha algumas amigas que eu conhecia assim muito de internet, conversava com elas e tal, e aí uma delas postou e falou: gente, a gente precisa se ajudar, a gente precisa ir ao estádio juntas, a gente precisa fazer um movimento feminino para a gente frequentar mais juntas e chamar mais gente para ir juntos também. E aí a gente começou, sei lá, várias pessoas responderam, eu fui uma delas, tipo, eu topo, a gente pode pensar em alguma coisa para fazer em relação a isso. E aí surgiu o Verdonas, primeiro num grupo mesmo de WhatsApp, assim, bem, foi uma coisa bem orgânica mesmo, assim, foi do nada. E a gente foi discutindo o que a gente podia fazer com isso e tal. E foi bem legal porque o principal objetivo é esse, de levar mais mulher para o estádio, para a gente se sentir mais protegida e mais ambientada mesmo, para as mulheres entenderem também que aquele espaço é nosso, e pode ser nosso tranquilamente. Até falo que dentro do Allianz Parque é muito tranquilo, na verdade, é um estádio muito seguro em geral, mas as pessoas têm medo de chegar, né? As pessoas têm medo do transporte. Então, é legal até por isso, porque eu moro muito perto do estádio, mas tem várias meninas que não, e daí elas se encontram no caminho, enfim, elas combinam de ir, depois de voltar também. Então, isso é bem legal. E, ao mesmo tempo, também a gente desmistifica um pouco essa ideia de que dentro do estádio é perigoso, porque não é. E acho que, sim, nenhum estádio de São Paulo, na cidade de São Paulo, tem realmente esse perigo, assim, talvez a gente, depois que a gente criou o Verdonas, a gente teve contato, a gente tem ainda contato com vários movimentos coletivos e torcidas organizadas mesmo, femininas de outros estados, assim, e elas sofrem coisas muito ruins mesmo, tem situações muito pesadas que acontecem em outros estados, mas, assim, em São Paulo eu realmente não vejo isso. Eu acho que é mais uma questão de a gente estar lá para mostrar que, tipo, tem gente lá, tem mulher lá e tá tudo bem, sabe? Não, eu entendo você, eu também nasci nos anos 90, assim como o Matheus, e meus pais também nunca deixaram eu ir no estádio por medo da violência, né? Ainda mais nos anos 90 teve bastante morte, né? Teve bastante envolvimento disso no briga de estádio. Eu fui também, a primeira vez no estádio, fui com 15, 16 anos, então demorei para ir no estádio. E referente a esse caso aí que você falou, eu lembro muito bem que foi bem na época que o Corinthians começou aquele movimento do Respeita as Minas, e bem na semana que começou o movimento, teve isso, duas palmeirenses dentro do vagão sendo expulsas a chute pela torcida do Corinthians. Então é complicado, e mulheres ainda, tipo, mandando elas para fora. Então foi bem complicado na situação, eu também achei um tanto quanto escroto, e achei legal que o movimento começou nessa ideia de união, né, de evitar uma coisa que, infelizmente, destrói nosso futebol e o espírito esportivo, que é a violência. E você falou que tudo começou no bar, né? No bar é o lugar perfeito para começar as coisas, né? Não tem ideia ruim que começa no bar. Mas eu vi que vocês também têm um movimento de acompanhar o futebol feminino. Então, como é que foi vocês começarem a abraçar o futebol feminino, que inclusive o Palmeiras, né, começou a dar mais importância depois que veio aquela liminar da Conmebol, que só podia jogar no Libertadores quem tinha time feminino.
Então, como é que foi começar a acompanhar o feminino do Palmeiras, que antes nem jogava no Allianz, jogava lá no interior, já era um time meio que afastado do clube, e hoje, ainda bem, né, faz parte do clube. Hoje o pessoal entende que é um time do Palmeiras. Então, como é que foi essa primeira relação com o feminino do Palmeiras? É bem louco, assim, porque eu sempre acompanhei muito a seleção feminina, e de criança mesmo, tal, até porque eu queria ser jogadora, então eu gostava muito de ver. E o Palmeiras teve alguns times ao longo dos anos, assim, e eu não acompanhava, não fazia a menor ideia, não, assim, não tinha contato, né? E eu voltei a acompanhar justamente por causa disso, porque aí o Palmeiras reativou em 2019, e aí a gente falou, putz, a gente é um movimento feminino, não tem como a gente não acompanhar, né? Não faz nem sentido. Então, a gente começou a frequentar os jogos, mesmo em Vinhedo, eu fui a vários jogos em Vinhedo, alguns jogos no Pacaembu, que jogava principalmente contra o São Paulo. E aí, nessa época, a gente, na verdade, firmou ali meio que uma parceria com uma página de uns amigos nossos, que chama Base Palestrina. Na verdade, era sobre só a base, mas aí eles ficaram interessados em cobrir o feminino, e a gente começou a fazer cobertura mesmo. Então, a gente ia aos jogos, a gente entrevistava. Essa foi uma época muito legal e, ao mesmo tempo, meio difícil, assim, porque só tinha gente. Tipo, hoje em dia tem muita página que surgiu para falar sobre o futebol feminino do Palmeiras, e acho isso incrível, inclusive, acho ótimo. Mas lá atrás, em 2019, era só a gente que estava lá no estádio, e era bom, a gente sempre teve muito contato direto com as jogadoras, com a comissão, enfim, com a assessoria e tal. E isso era bom, elas, em geral, sempre ficavam muito felizes, porque de alguma forma a gente estava divulgando, né, o que elas estavam fazendo. E aí foi assim, foi uma experiência bem legal. A gente ficou até mais ou menos 2020, 2021, ano passado a gente chegou a fazer alguns podcasts tal sobre, mas começou a ficar pesado pela vida, né? A vida é difícil. E a gente deu uma parada. Mas ir aos jogos a gente continua indo, e agora que pelo menos joga no Allianz Parque, finalmente, a gente vai com certa frequência, assim, e aí junta. Tem um grupo do Verdona só para o futebol feminino, porque tem isso também, né? A gente tenta incentivar dentro dos grupos, a gente tem alguns grupos de WhatsApp que todo mundo lá fala bastante, tal, só tem mulher no grupo, e sobre o Palmeiras, tal, mas a gente percebeu que algumas vezes a gente falava sobre o feminino, tipo, vai ter jogo do feminino, tal, e ninguém dava muita bola, eram sempre as mesmas pessoas. Então, esse também é um processo ainda muito difícil, porque as pessoas ainda, acho que está começando muito agora, assim, de ter alguma visibilidade maior mesmo. E aí ainda é um processo difícil, a gente acabou criando um grupo só para o feminino também, para ficar pelo menos mais concentrado, com pessoas que a gente sabe que vai aos jogos, inclusive, porque daí a gente consegue combinar melhor. Então a gente vai aos jogos agora, mas a gente parou a cobertura. Mas, enfim, eu gosto muito, né, de futebol feminino também, e eu acho muito importante que a gente esteja lá, porque é uma forma de incentivo, querendo ou não, né? Não, perfeito. Eu até estava pensando aqui, né? Como você nos comentou a ideia do Verdona Zero trazer mais mulheres para dentro do estádio, né? E num momento onde o futebol feminino começa a ganhar um pouco mais de protagonismo. Então, você tem não só a seleção brasileira feminina tendo uma maior cobertura da mídia, o campeonato brasileiro feminino também ganhando mais relevância. E isso eu acho que é sintomático, né? Também dessa questão da mulher estar mais participativa do futebol. E aí a minha pergunta é justamente nesse caminho. Você vê hoje a mulher mais participativa? Você comentou que ainda tem uma dificuldade de ter o acompanhamento de massivo da torcida nos jogos do feminino, mas você acha que de alguma medida, desde o início do Verdonas até hoje, você acha que a mulher já tem ocupado mais esse espaço dentro do estádio, dentro do futebol, ou ainda isso está em passo de formiguinhas? Como você vê isso? Porque, pelo menos eu e o Fred, que a gente tem o canal, a gente tenta trazer bastante o
o futebol feminino para dentro da discussão, a gente vê que tem uma evolução interessante. Mas você que já tem um lugar de fala até um pouco mais claro do que o nosso, acho que seria interessante até ver o seu ponto de vista nisso. Eu acho que aumentou bastante, que melhorou muito, assim, a participação em geral. Acho que a gente tem aí mais espaço até para falar sobre o masculino também, né? Então, a gente tem narradoras agora que fazem jogos da Série B, principalmente, mas pelo menos estão lá. Muito mais comentarista mulher também. Então, eu acho que não se restringe só ao futebol feminino, mas eu acho legal que dentro do futebol feminino tem um espaço grande, assim. Eu vejo muito que para mim é uma questão muito de representatividade mesmo, assim. Então, você vê ali que tem as jogadoras jogando, você se sente mais parte daquilo também. Eu vejo muito por outros times que tem mais torcida, que até por tradição mesmo, né? São times que estão no futebol feminino há mais tempo. Eu percebo que tem muito mais torcedora ali apoiando e indo aos estádios e tal. Então, na torcida do Santos, na torcida da Ferroviária, na torcida do Corinthians. Às vezes tem pessoas, inclusive, que não acompanham tanto o masculino. Então, sei lá, por exemplo, a Ferroviária, o time feminino da Ferroviária é melhor do que o time masculino. Então, muita gente vai para ver o feminino mesmo. Então, tem gente que nem acompanha tanto assim o masculino. E isso acontece em outros times também. Então, acho que aumentou bastante. Eu acho que o futebol feminino traz mais presença feminina para o estádio, para o futebol em geral, e acho que também uma questão de família, assim, é uma coisa que eu vejo com muito mais frequência, muito mais criança no estádio. Aqui no Allianz Parque, acho que ainda tá num processo ainda um pouco lento, mas eu acho que vai melhorar. Mas eu já vejo até principalmente pela internet, na verdade. Eu acho que hoje em dia tem muito mais gente realmente acompanhando e falando sobre. Tem muito mais gente cobrando o Palmeiras mesmo, de melhorar a divulgação, melhorar mil coisas, né? A diretoria melhorar o futebol, se preocupar mais com o time feminino. Então, cobrar, inclusive, a Leila, porque ela não parece, pelas coisas que ela demonstra ali, ela parece não se importar tanto. Então, e ela é uma figura importante, ela é mulher, enfim, é a primeira presidente mulher do Palmeiras. Então, eu vejo muito mais cobrança hoje em dia também. Quando a gente começou, como também tinha muito menos gente acompanhando, eu via muito assim, às vezes a gente falava alguma coisa que estava acontecendo e as pessoas achavam que a gente era chato, tipo, vocês só criticam. E não é verdade, são coisas que a gente sabia que aconteciam lá dentro, que eram problemáticas, e a gente queria falar sobre isso porque tinha problema. Mas hoje em dia eu vejo que as pessoas olham também com mais esse olhar crítico. Então, cobram, sei lá, tem jogos que, sei lá, sexta-feira à noite, e aí é um péssimo horário, claro, também é culpa da CBF, não é só culpa do Palmeiras, mas aí não tem tanta divulgação, aí não aparece tanta gente, e aí os torcedores estão lá cobrando e falando, putz, tem que melhorar isso daí, né? Então, isso eu acho que melhorou bastante, e aí eu acho, para mim, tem uma relação muito direta entre futebol feminino e torcida feminina, porque eu realmente acho que traz mais mulher para dentro do futebol, assim. Com certeza. O futebol feminino me proporcionou momentos mágicos ano passado, né? Que por conta do canal eu consegui credencial de imprensa para acompanhar alguns jogos. E dos 6 jogos que eu consegui, 4 foram do Palmeiras. Inclusive, o primeiro Palmeiras que foi na minha vida foi no futebol feminino, que foi lá na Fazendinha, que foi 1-1. Eu vi a maior goleada da história do Allianz, que foi 8-0 Palmeiras sobre o Napoli. Vi o 4-1 na semifinal contra o Grêmio. E vi, infelizmente, o primeiro jogo da final também, que foi, acho que 1-0 para o Corinthians. Eu estava lá também. Mas dá para ver que começou a gerar, sim, um interesse maior. O time do Palmeiras realmente fez um investimento muito alto. Foi, acho que, vice-campeão da segunda divisão. Subiu para a primeira, já está disputando o título. Bateu vice-campeão no passado. Esse ano é líder isolado do campeonato. Então dá para ver, vai disputar a primeira Libertadores ainda. Então dá para ver que houve uma preocupação em não só ter o time, mas ter um time forte. Só que também, em contrapartida, tem coisas que fazem a gente ficar meio confuso, né? Que nem ano passado, na fase de mata-mata, não deixa a Bia ir embora. Só a camisa 10 é artilheiro do campeonato, não, sabe? É uns negócios que não dá para entender.
E eu, da Leila, eu concordo com você. A Leila é a primeira presidente mulher do Palmeiras, é a primeira mulher como presidente de um clube de futebol a ganhar um título internacional na América Latina, que foi a Recopa. Então, ela tem ali uma importância da representatividade dela, e ela simplesmente, há pouco tempo atrás, abriu mão de patrocinar o time feminino. Ela abriu o patrocínio da camisa feminina para outras empresas. Então, é confuso essa postura dela de não querer também marcar o nome dela no time feminino. Porque imagina, se ela assumindo como presidente do Palmeiras, o Palmeiras ganhar a primeira Libertadores feminina, que coisa incrível. Então, acho que falta um pouco de visão da parte dela. Mas a pergunta é essa: como é que você vê a evolução do time feminino do Palmeiras, que, como você falou, começou para valer mesmo o time assim, com projeto em 2019, e já alavancou, já subiu divisão, bateu o vice-brasileiro, está na Libertadores. Então, como é que você vê essa evolução tão rápida do Palmeiras? Inclusive, foi até tirar jogadores do rival, por exemplo, para deixar mais forte o elenco. Então, eu queria ver um pouco de você, essa evolução do time feminino do Palmeiras. Eu vejo que tem uma melhora bem grande, assim, eu acho que tem muito mais investimento hoje em dia e tem isso de se preocupar em trazer as jogadoras, trazer de volta a Bia, eu acho que foi muito importante. Ainda enxergo alguns problemas, então a demissão, as demissões de técnicos, desde a Ana Lúcia, depois do Ricardo Belli e tal, eu acho que elas foram muito confusas e muito sem explicação, as duas, assim, mesmo que o Ricardo tenha tido problemas, enfim, eu achei o jeito que foi feito bastante problemático. Então, né, eu tenho algumas informações de dentro, eu sei que tem alguns problemas ali dentro também, mas eu acho que existe uma preocupação em melhorar, isso eu acho. Ao mesmo tempo que eu sei que elas só jogam no Allianz Parque porque é uma determinação da CBF, por questão de dimensão de campo e tal, e não dá mais para jogar em Vinhedo, foi um pouco forçado, assim como a reativação do time foi um pouco forçada. Ao mesmo tempo que tem isso, eu vejo que tem uma preocupação também de trazer para o Allianz Parque e de tentar trazer mais a torcida, que era um pedido da torcida também, né? Porque é difícil você ter que viajar, sei lá, 1 hora para ver seu time toda vez que o time jogar. Então, não era uma situação tão fácil mesmo. E as pessoas queriam poder, né, frequentar. Então, assim, eu acho que tem vários pontos que o Palmeiras melhorou muito mesmo. E eu enxergo que tem uma ideia mesmo de buscar o campeonato. A cada ano que passa, eu acho que a gente busca mais, assim. Esse ano eu realmente estou bastante animada, acho que a gente tem grandes chances de levantar alguma taça, assim, eu acho que o time tá bom para isso. Vejo muitas reclamações de muitos torcedores em relação ao técnico, mas eu ainda não consigo avaliar tanto o trabalho, porque ele é muito recente, mas ao mesmo tempo eu acho que em termos de elenco, a gente tem um bom elenco e dá para rodar bem esse elenco, inclusive. Então, lógico que os jogos ali de mata-mata e se a gente chegar à final e tal, são outros jogos, não dá para a gente ter certeza de que a gente vai passar a primeira fase como líder e ganhar o campeonato necessariamente, porque daí a outra fase é mata-mata e já é uma outra loucura ali, mas eu acho que a gente está mais preparado. E aí uma coisa que eu enxergo muito é assim, e aí acho que tem até uma comparação com o time masculino, que se a gente vai melhorando e a gente sempre tá mais ou menos ali, uma hora a gente ganha, uma hora vai dar. Então, a gente precisa disputar, né, e ser competitivo. E eu acho que o Palmeiras está muito mais competitivo agora, assim, então a gente vê bastante melhor. Ainda tem alguns problemas internos mesmo, e aí tem problemas que acho que eu não lembro, foi alguma página que divulgou, que é uma coisa que acontece desde 2019 e isso ainda não foi melhorado. Então, assim, elas não têm, por exemplo, muito apoio em termos de CT e de academia mesmo. Então, esse preparo delas ainda é feito de uma casinha que tem ali, o processo de recuperação delas ainda não é tão profissional assim, mas eu acho que também
acho que não é só uma questão de achar, né? É muito um desejo meu de que isso melhore. E quanto mais visibilidade a gente tiver, mais vão querer investir também. Então, eu vejo muito que a gente está dando esses passos. Talvez eles sejam um pouco lentos em algumas coisas, talvez eles devessem ser um pouquinho mais rápidos mesmo ali, mas a gente tá avançando, eu enxergo que a gente está avançando. Bacana. Eu de fato concordo com você, acho que quanto mais o time vai chegando, vai estando ali na disputa, principalmente nas fases mais agudas, uma hora vai. Eu vejo isso muito no meu time, inclusive. Acho que o tempo que foi passando, a gente foi chegando cada vez mais perto e chegou no objetivo, né? E acho que é um caminho natural que a equipe feminina do Palmeiras vai estar galgando, né? Começou em 2019, é um projeto recente que já tem dado bons frutos e, de fato, tem um panorama muito positivo para esse ano, já olhando para o ano passado, né? E já que a gente entrou nessa questão de o que você espera, o que você está vendo do Palmeiras, do time feminino, eu queria falar um pouco mais da Tainá, torcedora do Palmeiras, né? Fora a administradora da página. Você falou que desde criança, mesmo você não indo muito no estádio, você sempre gostou e, de certo modo, sempre esteve ali acompanhando, mesmo que fosse no rádio, né? E aí você até falou do Edmundo, de outros jogadores. Então, eu queria fazer umas duas perguntas aqui. A primeira é da história do Palmeiras, tirando o Marcos, que eu sei que ele é o concurso, qual que é o principal jogador que você enxerga no Palmeiras de antigamente e de hoje? E quais são os jogos que mais te marcaram enquanto torcedora do Palmeiras? Nossa, é difícil. Eu tenho alguns jogadores que eu gosto muito, assim, por diversos motivos, mas acho que em termos de peso, assim, historicamente, Ademir da Guia é indiscutível, mas eu não vi jogar, então eu não posso falar muito. Um dos meus maiores ídolos no Palmeiras é o Fernando Praz, porque eu tenho muito carinho por ele, por diversas coisas que ele fez dentro e fora de campo. Então, assim, eu gosto muito do Praz. Eu acho ele uma pessoa muito incrível. Eu acho que ele foi um jogador extremamente importante para a história do Palmeiras e para o Palmeiras se reerguer, para o Palmeiras ser o que é hoje. Inclusive, ele estava ali, ele levantou a gente junto, assim. Então, eu tenho realmente um carinho muito grande por ele. Mas de antes, acho que é Marcos Edmundo. O Edmundo é um dos meus jogadores favoritos, eu gosto muito dele. E atualmente acho que tem o Dudu, que é assim, eu sou realmente apaixonada por ele, acho ele incrível e maravilhoso, assim, eu gosto muito do Dudu. E dentro desse elenco eu gosto muito de muitos jogadores, né? Então, acho que o elenco atual tem muitos jogadores incríveis também. Mas se eu pudesse falar mais recente, assim, seria o Praz e o Dudu, porque também o Dudu faz muito parte. Ele é um símbolo muito forte desse novo Palmeiras e do Palmeiras que o Palmeiras vem sendo desde 2015. Então, para mim, ele é muito importante também. E enfim, acho que assim, de mais marcantes são eles, assim. E aí, claro, né, o Abel Ferreira, que não é jogador, mas sou extremamente grata e apaixonada por Missão ele honrosa, também. né? Missão honrosa. Só Eu para tenho, deixar. eu tenho um monte, vou botar você em três, já tenho 3 bolas na fogueira pronta para você agora, só com esses seus comentários aí. Mais um minuto. Bom, então, com certeza o prazo foi muito importante, né? Porque ele sai de um Vasco na Série A para jogar a Série B no Palmeiras. Pouca gente lembra que o primeiro ano dele no Palmeiras era na Série B. É engraçado falar isso, né? O Vasco na Série A e o Palmeiras na Série B. Não é. É Isso no meio. multiverso, né, pô? O feitiço do errado. Mas, e também porque tem o icônica narração que se o Prazo fizer, o Palmeiras é campeão. É a única narração de título que eu tenho fresca na minha memória. Eu tenho os lances de título na minha cabeça, mas narração só essa. É a única que está gravada na minha mente, que vem mais do que o lance em si. Mas aí você estava falando de ídolos e que você gosta muito, então vamos trazer aqui as polêmicas, né? Porque esquema tático não é só ping-pong, não. O negócio aqui também é deixar o convidado desconfortável. Você falou de Mundo e de Dudu. Falando só de Palmeiras, não vamos falar de carreira que não tem como comparar, mas de Palmeiras, o Dudu já é maior que o Edmundo? É uma das discussões dentro da torcida do Palmeiras.
Eu acho essa. Nossa, é muito difícil. Eu já discuti isso em bar, né? Claro. Mas eu, assim, se a gente pegar números e títulos e tal, eu diria que sim. Mas é muito difícil falar sobre isso porque pega a parte sentimental, né? E o Edmundo é muito gigante, assim, na história, e, enfim, ele tem muitas coisas incríveis, e eu tenho um carinho muito grande por ele de vida mesmo. Então, eu não consigo falar isso com, sabe, com todas as letras, assim, tão tranquilamente. É tipo comparar, para mim, é tipo comparar o Filipão e o Abel, assim. Eu amo o Abel é gigante, o Abel ganhou 2 Libertadores, ninguém nunca fez, beleza, tranquilo. Mas o Filipão é o Filipão, sabe? Tipo, acho que em termos de título, o Abel já tá mais importante, assim, tal, ele tem uma importância maior, mas o Filipão tá ali no coração, sabe? É difícil. Isso é uma discussão que eu tenho um grupo de amigos palmeirenses no WhatsApp e eu trouxe a discussão exatamente essa semana, no final de semana, inclusive, depois eu quero contra o Corinthians, que foi dos 4 grandes treinadores da história do Palmeiras, em qual colocação você coloca cada um? Felipão, Luxemburgo, Oswaldo Brandão e Abel Ferreira. Qual é as posições? E no grupo tem muita discussão. Tem gente que põe o Luxemburgo, tem gente que põe o Felipão, tem gente que põe o Abel. Então, o Oswaldo Brandão aparece na primeira colocação, mas ele flutua ali em segundo e terceiro. Tá. Então, eu quero saber de você, desses 4, ranqueie do primeiro ao quarto. Ixi. Assim, pensando em importância, importâncias de títulos e conquistas e, sei lá, de recordes também mesmo, assim, eu colocaria o Abel primeiro. Eu acho que, nesse sentido, o Abel ultrapassou. Mas com muita dor no coração, porque para mim ele tá tipo meio divididinho com o Filipão e o Lucha flerta ali também. Eu sou o Lucha, eu tenho uma coisa com o Lucha que é para além de Palmeiras, assim. Eu acho quando ele foi pro Real Madrid, eu entrei em surto, falei, gente, como assim? Que legal, tipo, e ele é gigante, ele é genial, enfim. Lógico que o Lucha pós, né, o Lucha mais recente é muito complicado, não queria que ele tivesse vindo, mas ao mesmo tempo foi ele que trouxe o Abel para a gente, então graças a Deus ele veio, porque daí deu tudo errado e aí veio o Abel. Mas eu tenho um carinho muito grande pela história dele no futebol, assim, obviamente dentro do Palmeiras sou muito grata por tudo que ele fez, mas eu fico muito mais entre Abel e Filipão do que eu coloco o Lucha abaixo, assim. E não sei, eu acho muito difícil falar, eu sei a importância do Saulo Brandão e tal, mas eu acho muito difícil falar porque para mim está muito distante também. Então, por mais que eu entenda da história, eu acho que pesa menos o carinho, sabe? Então, eu não consigo colocar ele tão para cima, eu colocaria ele em quarto muito mais por isso, assim. Mas talvez, acho que minha lista seria Abel, Filipão, Lucha e Oswaldo Brandão. E o Felipão, o Lucha e o Oswaldo Brandão tem mais títulos que o Abel no Palmeiras, inclusive, né? É engraçado, porque tipo, o Oswaldo Brandão tem 4 brasileiros, o Abel tem Sim. 2 Libertadores, só que o Felipão tem a primeira Libertadores, a primeira Copa do Brasil, o Lucha tem os times antológicos, que é o fim da fila é com o Lucha, o ataque do Sem Gols é com o Lucha, então tem muita coisa envolvendo cada técnico, né? Eu E acho que assim, a história de cada técnico é muito. Assim, eu não gosto de ranquear tanto, até por isso. A história é muito emblemática, cada um tem muito o seu ponto ali muito forte, né? Então, eu acho muito difícil de comparar, assim. Bom, e agora a próxima pergunta, que é uma pergunta polêmica, que mexe inclusive com a minha idolatria aqui, que é uma coisa que eu não gosto de discutir. Eu nunca respondi essa pergunta e vou continuar sem responder. Mas o Everton já é maior que o Marcos no Palmeiras? Olha, essa pergunta, acho que essa é a pior das perguntas, É assim, difícil de mesmo. comparação. Eu me recuso a responder. Porque eu acho o Everton muito, muito, muito seguro. Ele é um dos melhores goleiros que eu já vi na minha vida, assim.
Mas essa é difícil total por idolatria. Assim, eu não consigo fazer essa comparação. Pra mim, ela não existe. Não. Eu amo muito o Marcos, eu acho o Marcos muito incrível. E eu não sei, eu acho muito difícil. Bom, a última pergunta, então, aqui na Bola na Fogueira, antes de continuar o papo e o Coutinho poder voltar a participar. O Gustavo Gomes já é o maior zagueiro da história do Palmeiras? Cara, essa eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente teve zagueiros gigantes aí, mas o Gustavo Gomes eu acho que eu consigo colocar ali, porque ele é muito seguro, ele é muito regular, né? Ele joga sempre muito concentrado. Isso eu acho muito importante. E hoje em dia, se a gente for pensar no futebol que a gente vive hoje em dia, essa concentração, essa regularidade são fundamentais para a gente conseguir ter, para viver esses jogos. Primeiro, a quantidade de jogos que a gente tem, e segundo, a intensidade dos jogos. Então, eu acho que ele, assim, é muito gigante. E eu acho que o Gomes, ele tem uma coisa que me fascina muito, que eu acho que ele se identificou muito rápido com o Palmeiras e com a torcida. Então, tem um carinho também ali. Então, acho que ele eu consigo cravar um pouco mais. E o Gustavo Gomes, eu acho ele um baita exemplo de capitão, porque nas derrotas, ele vai lá, pega o troféu de segundo lugar, bota a medalha de segundo lugar no peito, não tira e sai de cabeça erguida. É um baita exemplo, porque hoje que a gente vê, tirando os outros esportes, o futebol você fica em segundo, você tira a medalha e joga para o lado, você não tem orgulho de ter ficado em segundo. Então, é uma atitude que você não costuma ver. Eu acho isso muito, muito marcante no Gomes, principalmente no 2021, que teve lá o vice do Paulista, o vice da Recopa, o vice da Supercopa, e todos ele teve a mesma postura. Então, também acho isso muito, muito bonito na atitude dele e como exemplo para os outros jogadores. Bom, cansei de botar na fogueira, Matheus. Pode fazer sua pergunta agora. Não, cara, acho que antes de fazer a pergunta, eu também queria participar um pouco da discussão, né? Como o cara que não é palmeirense na discussão, acho que acho muito bacana as perguntas do Fred. Acho que, pô, em relação ao Dudu, eu não sei se é por esse distanciamento, mas eu acho que o Dudu, na minha opinião, ele já passou o Edmundo na história dele do Palmeiras. Talvez como jogador, ainda me custe um pouco falar, porque eu também gosto muito do Edmundo desde sempre, o animal. Mas, pô, dentro do Palmeiras, acho que é indiscutível falar que o Dudu, na posição, é muito mais importante para a história do Palmeiras do que o Edmundo foi. Quanto aos treinadores, eu acho que também Abel Ferreira é muito grande pelo que ele fez no Palmeiras ultimamente, muito maior do que os outros. Maior que o Felipão, eu acho que é forçação de barra, mas pela importância que ele teve na história recente e tudo mais, acho que é fácil você cravar pelo menos o Abel Ferreira. Agora, quanto o Marcos e Everton, pô, para mim é muito simples, né? O Marcos ganhou a Copa do Mundo e tudo mais, mas só o Everton ganhou a Série B com a Barcelusa, então não tem nem o que falar. Para mim, o Everton acaba ganhando essa discussão fácil aí. Mas aí a minha pergunta, né, Thaís? E o Gomes? O do Gomes? Cara, é que o do Gomes, para mim, não acompanho tanto, cara. Eu acho que o Gustavo Gomes é um dos melhores zagueiros que eu já vi do Palmeiras, mas até aí eu vi times horrorosos do Palmeiras também, né? Então, pô, fica fácil a comparação, e até pouco tempo atrás não tinha nenhum grande zagueiro que você, dentro do Palmeiras, pudesse falar, pô, não, esse cara é outro nível, como o Gustavo Gomes. Para mim, ele acaba sendo mais fora da média, né? E já que a gente falou de elencos horríveis, né? Eu até falava bastante com o Fred há tempos atrás, agora é difícil falar de elenco horrível com o Palmeiras, né? Mas o quanto que o Fred sofreu, né, no início dos anos 2000 com jogadores do nível de Joino, o Bina, e eu acho que o Bina ainda era um dos menos piores, né? Não, pô, o Bina é Bina é tranquilo. O Bina é Deus. Max Pardalzinho, Jorge Betinho. Eu tenho vários amigos palmeirenses. Eu vi no estádio o gol de Adriano Michael Jackson. Eu ia falar do Adriano Michael Jackson também. Michael Jackson eu acho muito bom. Ver, né? Nossa. Aí a minha pergunta era, como é que foi para você, né, acompanhar esses elencos, no mínimo, de
qualidade duvidosa que o Palmeiras montou, né? Eu gosto muito de falar com o Fred nesses momentos, porque eu me rende boas risadas, mas imagina que não deva ter sido tão engraçado assim, né? Rapidinho, só vou dar uma pincelada antes de comentar, que é a pior, na minha concepção de Palmeiras, é o pior Palmeiras da história, a pior fase da história do Palmeiras, que é de 2002 a 2014. Cara, só jogadores horríveis, tomando goleada de time pequeno e 2 rebaixamentos. Para mim, assim, se você é palmeirense e viu nessa época e continua palmeirense, você merece tudo que está recebendo agora, porque, pelo amor de Deus, o que eu sofri na escola não está escrito. Era exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que o que a gente vive hoje é só recompensa, sabe? É recompensa por todo o sofrimento, por toda a tristeza dessa época, assim. Nossa, horrível, horrível. Eu acho que, para mim, o que mais marca, inclusive, a coisa mais Palmeiras que tem dessa época é ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado. Acho que é isso que é a coisa, assim, é a coisa mais surreal, é a coisa mais Palmeiras desse período de elencos horrorosos. Tem uma página, né, que eu joguei na CEP, que lembra de todos eles. A gente até esquece, assim, de verdade, foi tanta gente ruim, que eu nem lembro de todo mundo, porque não tem como lembrar. Tem uns times que só lástima, assim. A torcida do Palmeiras tinha feito até uma musiquinha, Eu Tenho Medo do Gilmar. Lembro disso com muito carinho. E também Tenho Medo do Jesse. Era uma música maravilhosa. Nossa, Jesse, velho. Era coisa assim, era alegria atrás de alegria naquela época. Meu Deus do céu. Imagino. Eu imagino. Eu mesmo. Só alegria. Cara, ser palmeirense nessa época é ver o Palmeiras jogar uma Libertadores na Série B e achar que dava para ganhar. Isso era ser palmeirense nessa época. Não, era complicado. Você falou uma coisa que muito Palmeiras, Tainá, que era o ser campeão e jogar a Série B no ano seguinte. Acho que a coisa mais Palmeiras que eu lembro é o gol do Betinho na Copa do Brasil. Gol do Betinho. Fazer gol na Libertadores. O Palmeiras ser campeão com jogadores, no mínimo, discutíveis. Não, no primeiro jogo teve gol do Thiago Heleno na final. Não é que foi só Betinho. Teve um supra-sumo de jogadores ali, com o goleiro Bruno, não do Flamengo, o Bruno que se aposentou com menos de 35 anos, de tão ruim que ele era. Ele foi campeão sendo titular. Entendeu? Era a época que o Palmeiras tinha o antigo Palestra Itália, que eu tive um prazer inenarrável de ver jogo no Jardim Suspenso, e tinha um trator atrás do gol, simplesmente parado ali, um trator, sem mais nem menos, sem explicação. E um orelhão do lado, então era um trator e um orelhão. Era um negócio muito aleatório. Não, é muita tristeza. É bom dar risada hoje em dia, porque passou, entendeu? Mas, assim, é muita tristeza, cara, não dá. E aí eu acho, inclusive, que tem, assim, o palmeirense foi criado nessa época, até hoje tem alguns medos. Então, a gente vai jogar contra o Água Santa, ainda dá, mesmo com o Abel Ferreira ali, sendo técnico, ainda dá um medinho, sabe? Você ainda pensa, putz, e se for a parmeirada do ano? E se a gente tomar 6 gols, entendeu? Vou te falar uma coisa, acho que o jogo que eu mais passei nervoso e mais xinguei o Palmeiras foi na Era Abel, que foi aquele 2x0 do River Plate. Como eu terminei o jogo, o Matheus tá de prova, como eu fiquei transtornado naquele jogo. Eu nunca tinha ficado tão puto num jogo do Palmeiras. Porque eu tinha certeza que a gente ia tomar uma goleada. Porque, olha, graças a Deus foi a melhor utilização do VAR na história do futebol mundial. Graças a Deus. Mas esse jogo eu chorei, eu rezei, eu passei mal. Acho que foi um dos piores dias, assim, como palmeirense da minha vida. E aproveitando esse momento, esse momento triste, eu vou te fazer uma outra polêmica, que é uma coisa que divide também a torcida do Palmeiras. O Valdívia, ele é ídolo ou não é ídolo? Putz, olha, essa pergunta para mim, ela é a pior pessoa para responder, porque eu tenho muito ódio do Valdívia, mas eu tenho muito amor pelo Valdívia. O Valdívia, para mim, ele é o perfeito, tipo... Pode falar palavrão aqui, né? Pode, fica à vontade, tá liberado, a gente não monetizado. O perfeito filho da puta da minha família, assim, tipo, eu vou falar mal dele o dia inteiro, se a gente tiver... Eu já arranjei treta no bar, falando mal do Valdívia pra caramba, assim. Mas
eu vou falar mal, e se alguém de fora falar mal, eu vou defender o Valdívia com todas as minhas forças, porque vou falar que ele salvou, ele era o único em 2014 que fazia alguma coisa que prestasse, pelo menos e tal. Então, assim, o Valdívia é o meu filho da puta favorito, mas eu tenho uma relação muito difícil com ele, porque eu tive muitos momentos de muito ódio, assim, de falar, meu Deus do céu, sai da minha frente, tipo, e muito porque, tipo, ele podia jogar muito mais, porque ele podia não ficar tanto no departamento médico, entendeu? Tipo, por todas essas coisas, podia não ir tanto pra balada, assim, cachaçar tanto, porque ele é muito bom de bola. E o que mais me dá raiva no Valdívia é isso, ele é muito bom de bola, isso é indiscutível. Ele é bom, ele é craque e tal. Mas é folgadaço, né? Então, assim, dá aquele ódio de, putz, podia ser mais, entendeu? É muito por isso, assim, mas E aí é isso, eu falo muito mal do Valdívia, em muitos momentos da minha vida, mas se alguém falar mal do Valdívia, eu vou defender ele. Mas ele é ídolo ou não é ídolo? Ai, eu não considero, para mim ele não é. Eu não sou viúva do Valdívia, já tive tretas com viúvas do Valdívia, inclusive. É que o Valdívia ele foi uma flor no lixão, né? No meio de tanto churume, ele era alguém que jogava bola e decente. Carência era muito forte do Palmeiras naquela época. Isso. As pessoas elas são apegadas àquele momento. Tudo bem, eu concordo. Para aquele momento, só tinha ele ali, né? Era a única coisa que prestava. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas ruins na história, Valdívia. Sabe o que é complicado? O Valdívia ele é muito palmeirense, então ele provoca Ele é. rival. Os dois títulos que ele ganhou para o Palmeiras, que foi de primeira divisão, não vou falar de Série B, que ele ganhou o Paulista e a Copa do Brasil, ele faz gol nas finais. Então é complicado você odiar um cara que faz essas coisas, é difícil. Eu tenho também um sentimento de amor e ódio por esse homem. Matheus, você como um cara, um terceiro, vendo de fora o Valdívia no Palmeiras, o que você acha do El Mago? Cara, eu acho que ele é um cara muito divisível, como a própria Dana falou. Eu acho que ele era um craque, jogava muita bola. Mas pinguço da mesma maneira. É aquele jogador formado em medicina, de tanto tempo que passou no DM. Tanto que tinha até aquela piada, né, que gerou um meme, né, do Thiago Leifert falando: pô, Valdívia, eu tô aqui 2 dias vindo trabalhar, diferente de você, não sei o quê. Acho que assim, por mais questionável que fosse a brincadeira, tinha lá um fundo de verdade, porque o cara jogava um jogo sim, um jogo não. Então, eu acho que ele, jogador que adoraria ter visto ele com a camisa portuguesa, mas que tem todos os seus problemas atrás, né? Jogava quando queria, se quisesse, chinelinho pra caramba, mas naquela época lá, até 2014, pô, disparado era o melhor jogador, o único cara que, pô, podia fazer alguma coisa. Eu lembro que aquele Campeonato Paulista que o Palmeiras ganhou em 2008 foi um título que o Palmeiras saiu da fila até, que estava um tempo sem ganhar nada, que até eu lembro da narração emocionada do José Silvério na Jovem Pan. Ele falava muito do Valdívia e, cara, com toda razão, era um cara diferente daquela equipe que conseguia fazer o jogo render, porque senão, pô, o Palmeiras não ia levar lugar, não ia sair de nada para lugar nenhum. Bom, eu acho que tem muita conversa ainda para Tainá. Inclusive, Tainá, se tiver aí com esse projeto no podcast, quiser fazer uma parceria, a gente até faz, porque a gente também aqui teve um podcast Esquema Tático, fizemos 10 episódios, só que é a mesma coisa. É tempo para editar, é tempo para juntar o pessoal, então a gente está disponível aí para fazer uma parceria de podcast e eu estou super disponível. Se for falar só de Palmeiras, eu falo também, sem problema. Mas, para encerrar a brincadeira aqui, vamos dar uma dia Maria Gabriela. A gente fala o nome do Palmeiras e você responde com apenas uma palavra. Então, Matheus, você quer começar a escolher o primeiro nome? Posso começar? Pode começar. Pô, maravilha. Joino. Pelo amor de Deus. Excelente. Eu fazer uma palavra só. Rafael Veiga. Deus. Arce. Fudido. Abel Ferreira. Mais que Deus. Sérgio Goleiro. Importante. Paulo Nobre, outro que gera muita polêmica, a gente nem tocou no assunto, mas Paulo Nobre. Complexo. Rony.
decisivo. E para finalizar, Daverson. Gênio. Excelente. Eu esperava muita coisa menos do gênio. Mas a gente tem um tom de gratidão. O Daverson, inclusive, é um cara que eu tenho um ódio dele. Eu acho ele tão horroroso, mas ele é tão importante, esse filho da mãe, que é difícil eu criticar ele, apesar de eu achar ele horroroso. O Daverson, ele tem uma coisa razoavelmente semelhante com o Valdívia, que é o fora de campo, que é zoar todo mundo e tal. E isso me faz gostar, é o que me faz gostar dele, de algum jeito, sabe? Tipo, zoa rival, posta coisinha, posta indireta, tal, enfim. Então, pelo menos isso ele faz. O gol dele na final da Libertadores é a única coisa que credencia ele a não ser criticado por mim, porque de resto tinha muita crítica. Bom, mas é isso. Tava, só um parênteses, eu tava lá em Montevidéu. E quando o Daverson roubou a bola, eu coloquei a mão na cabeça e falei, esse filho da puta vai perder essa porra. E eu vou ficar muito puta. E aí ele não perdeu, e eu fiquei meia hora olhando pra bola, tipo, entrou mesmo. É verdade que essa bola, é verdade que o Daverson fez esse gol, e esse vai ser o gol do título. Enfim, eu desacreditei, eu achei que tinha ido por fora. Sei lá, não era possível, entendeu? Não era possível. Bom, eu quase arranquei minha orelha agora aqui quando eu bati a mão no fone, mas... Bom, a gente não sabia que se indo para Montevidéu, então aí já vai ficar aberto um segundo convite, só para falar desse momento maravilhoso. Mas enquanto eu me recupero aqui da dor no meu ouvido, Matheus, por favor, considerações finais. Bem, Tainá, mais uma vez agradecer por ter topado o convite, agradecer a conversa, foi muito bacana. Espero que para você também tenha sido bem legal, como foi para a gente. É sempre bacana a gente falar de futebol, trazendo mulheres para falar de futebol. Acho que também é muito legal trazer esse público que por tanto tempo ficou tão afastado, e muito bom a gente ver cada vez mais mulheres gostando de futebol, querendo, mostrando que conhecem de futebol e sabem discutir na mesma moeda, né? E muito bacana também a proposta do Verdonas, não só de também trazer as mulheres no estádio, mas também com essa proposta de se ajudarem, que é uma coisa que a gente vê tanto se discutindo hoje em dia. Então, muito obrigado pelo papo, espero que você tenha curtido também, e está aí mais do que convidado para uma segunda oportunidade, uma parte 2 da entrevista. Com certeza, eu faço as palavras do Matheus as minhas, você está convidado a partir de até para a gente explorar a história da Libertadores. Inclusive, tinha muitas perguntas de Libertadores para fazer para ela, mas nem acabamos entrando nesse assunto. Então, está convidado para uma segunda entrevista. Antes que eu esqueça, a pessoa que proporcionou essa entrevista te mandou um beijo, a Kátia Nucci, te mandou um beijo aí, falou que vai assistir a sua entrevista com muito afinco, vai deixar like, vai deixar comentário, então cobre ela, por favor. E, obrigado. Vou abrir agora espaço para você. A gente vai botar aqui na descrição, mas fala aí o @, da página. Se quiser deixar o seu Instagram pessoal, também pode deixar o pessoal te seguir. E, novamente, muito obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente. Parabéns pelo projeto. Espero que o Verdonas ganhe mais adeptos, que seja um movimento que incentive outras torcidas a criar esses movimentos femininos para ajudar na segurança, até mesmo para se locomover para os estádios, para a gente saber como o Brasil é perigoso, né? E é isso. Muito obrigado pelo papo, foi muito divertido, mas infelizmente aqui não é um flow da vida que fica 5 horas conversando, então muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, foi bem divertido, apesar das polêmicas, que são muito difíceis, porque eu não me meto em polêmica geralmente. Eu evito as polêmicas, mas quando eu tenho essas discussões em grupo, inclusive eu finjo que eu não vi e tal, porque é sempre um momento complicado. Mas relembrar todos os Palmeiras horríveis é bom hoje em dia, porque agora a gente está numa fase incrível, então tá tudo bem. Não dói tanto mais, porque já doeu muito lá atrás, então agora tá tranquilo. Mas foi uma conversa bem legal, foi bem bom. A gente pode marcar uma segunda para falar de Libertadores. Quando eu estava em Montevidéu, eu fiz 30 anos, ganhei o tricampeonato aos 30 anos, então foi o melhor fim de semana da minha vida, a melhor semana da minha vida. E é isso, o Verdonas
A gente está mais agora em grupo de WhatsApp, porque as páginas, as redes sociais, elas estão mais ou menos paradas, mas para quem quiser seguir no Instagram é só Verdonas mesmo, é com 2 N's, porque é de dona do italiano. Eu vou até mostrar aqui, ó, acho que tá. Estou com a minha camiseta aqui. Agora deu para ver. Deu para ver? Deu. E no Twitter é MF, de Movimento Feminino, Verdonas. Então, para quem quiser seguir aí a gente não está tão ativa, mas fiquem à vontade. Então, gente, segue lá. A gente vai botar o arroba aí na descrição do vídeo e chama lá no direct para pedir para ter acesso aos grupos também do Zap Zap. E é isso. Então, por favor, sigam aí os 2 perfis do Verdonas. Siga a gente também no Esquema Tático. Se vocês gostaram da entrevista, deixa o like, deixa o comentário e pode pôr. Chama aí a Tainá. A gente já abriu a primeira entrevista para vocês terem material aí, então já chama aí para a segunda aí. Chama a gente também, que eu quero participar aí do Pode Pôr. Então é isso, gente. Um forte abraço. Até a próxima. Falou.